Este Hangout está no ar. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Henrique Lisboa, diretamente de Belo Horizonte, com mais um Hangout On Air, promovido pelo GEG de Belo Horizonte. Hoje nós vamos ter um bate-papo super, hiper, mega, max especial, porque trata-se de um assunto que eu gosto muito, aliás, faz parte do meu trabalho. Para quem não sabe, sou assessor de marketing de uma escola e de uma rede de escolas. Então eu trabalho diretamente com as redes sociais e vai falar de outro assunto que todos nós amamos, que é educação. Para isso nós convidamos com muito carinho, que aceitou o nosso convite com muita gentileza, a senhorita Elaine Iorio. Eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho umas amigas que chamam de Iorio. Então pode ser que eu te chame de Elaine de Iorio às vezes, mas não, é Elaine Iorio. Elaine trabalha na Fundação Tivita. E para quem não sabe, a Fundação Tivita é que promove as revistas Gestão Escolar, Nova Escola, o site que nós vamos falar muito dele, Gente que Educa, e obviamente os portais dessas revistas também. Elaine, primeiramente, muito obrigado pelo seu carinho, por ter aceitado. Seja muito bem-vinda, fique à vontade, por favor, se apresente a nós, fale para a gente de onde veio a Elaine, de onde que ela caiu, onde ela está nesse momento. Oi, Henrique, oi pessoal, tudo bem? Eu sou de São Paulo, sou formada em jornalismo pela Metodista, de São Bernardo, e eu sou pós-graduada em jornalismo social pela PUC. E aí, na minha carreira profissional, já trabalhei com o terceiro setor, já trabalhei na área de decoração, arte, e comecei a trabalhar com educação há mais ou menos 4 anos numa outra editora. Aí, quando eu vim para a Fundação Vitor Tivita, eu fui convidada no princípio, só para ficar no lugar de uma pessoa que estava de férias, era uma vaga temporária, eu acabei ficando, me envolvendo com as redes sociais e a área digital em específico, Então, lá na Fundação, hoje, eu trabalho exclusivamente na área digital. Eu contribuo, de vez em quando, com o site do Nova Escola, eu já fui, uma época, editora assistente do site da gestão escolar, mas hoje, especificamente, eu sou coordenadora de relacionamento e redes sociais, que inclui o site Gente que Educa, que é nosso novo projeto, as redes sociais das quais a Fundação Vitor Tivita tem página, perfil, então a gente conversa com nossos usuários por lá, leitores, e eu também administro a parte de atendimento ao leitor e tudo mais. Por último, eu cuido do site do Prêmio Vitor Tivita, que hoje mudou de nome, na verdade é Prêmio Educador Nota 10, que é a nossa parte de valorização do professor que a Fundação Vitor Tivita realiza todo ano. Ufa, e dá tempo ainda de almoçar, de tomar café, de cuidar do maridão, dá tempo? Dá, não. A gente faz, ainda a rede social, você deve saber mais do que eu, a gente não desliga. Então, muitas coisas eu faço ali no dia a dia, mas também eu chego em casa, dou uma última olhadinha, respondo alguma coisa, porque a gente nunca desliga totalmente, mesmo no final de semana, acontece algo, eu tenho que estar lá disponível, então eu estou sempre meio conectada nas redes sociais, mais na Fundação do que as minhas mesmo. A rede social, a internet tem disso, Dá 1h da manhã, acontece aquele buzz, aquela movimentação, e você fica lá tentado para não fazer parte, para não entrar, você tem que desligar, porque no dia seguinte de manhã você está todo vapor, Elaine, você trabalha diretamente com as redes sociais, vem aí de uma formação, já trabalhou com isso em outros locais também. Conta pra gente, antes da gente iniciar propriamente dito, o assunto de educação nas redes sociais, conta pra gente qual que é a sua opinião sobre rede social. Eu sei que daria pra gente ficar aqui 1h falando sobre isso, A gente que trabalha com isso tem teorias e mais teorias todos os dias, cada experiência vai trazendo pra gente um novo ponto de vista. Antes a gente achava que era só compartilhamento, agora já virou relacionamento, enfim. As redes sociais elas vão se reinventando todos os dias. Conta pra mim a sua opinião, a opinião da Elaine, o que você acha sobre as redes sociais? Você gosta, não gosta? Você acredita? Você acha que ela está revolucionando a sociedade? Conta pra gente o que você acha. Eu acho que você já resumiu muito bem aí, na verdade, como usuária pessoal, eu tenho que dizer que eu não sou aficionada pessoalmente, eu uso algumas, tenho algumas, é mais pelo relacionamento com as pessoas que eu já conheço na vida real. Eu faço poucas amizades virtuais, mas hoje a gente não consegue imaginar um mundo sem rede social no sentido da instantaneidade de você localizar um contato, de você saber o que está rolando com as pessoas próximas, tanto pessoal como profissionalmente.
de você ficar inteirado do que é legal na sua área. Então, se você tem um grupo no Facebook que está falando sobre sobre a área que você atua profissionalmente, é legal ali porque você vai compartilhar informações. Então, eu acho que rede social é um pouco, assim, um pouco de tudo. É a parte de diversão, é a parte de entretenimento, então, notícias... eu não sou uma pessoa que curte muito notícias de celebridades, mas de vez em quando pinta alguma coisa ali no Facebook, bate aquela curiosidade, você olha. Então, assim, até aqueles assuntos que não são tão usuais no meu dia a dia, você acaba se aproximando. Então, acho que vale tanto para o pessoal como para o profissional. O que eu acho é que existem muitas redes sociais hoje em dia. Então, eu acho que muito importante é as pessoas entrarem, conhecerem cada uma delas e escolher aquelas para se dedicar, porque às vezes você fica com um monte de perfil, um monte de página espalhada e você não consegue acompanhar tudo, aí bate aquela ansiedade de que está perdendo alguma coisa. Então, no meu caso, eu escolhi algumas pessoais, né, e eu acompanho aquelas, não dou uma surtada não, e está sempre disponível em todos, acompanhar todos. Assim. Mas acho que é o momento e isso não vai voltar. Assim, acho que a rede social vai continuar e a maneira de a gente interagir vai sempre evoluir a partir daí. Isso é inevitável, né? Uma roda que não para mais de girar nunca mais, né? Ela só vai se desenvolvendo. E acaba acontecendo o que você realmente falou, assim, uma rede social vai se conectando à outra. Então, às vezes o cara não usa muito o Twitter, mas tudo que ele publica no Facebook vai para o Twitter. E vice-versa, né? Tudo que ele publica no Instagram vai para o Facebook e para o Twitter, porque o cara não dá conta de alimentar todas as redes sociais. Mas de qualquer forma também são muitas ferramentas e muitas possibilidades, né? Para a educação especificamente, como que você acha que as redes sociais podem contribuir? Vocês na Rede Escola publicaram hoje ou ontem, se não me engano, um texto bem legal do professor da USP, né, o Luiz, deixa eu ver o nome dele aqui para eu não ser injusto, o Luiz Carlos Menezes, professor da USP, em que ele fala do uso das redes sociais, ele lembra alguns casos bem icônicos, né, como como chama aquela menina? Isadora, como o caso da Isadora, né, que fez aquele blog lá em Florianópolis, falando da situação da escola dela, né, que foi bem legal. Então, mas o que você acha? Como que você acha que aplicado à educação as redes sociais podem ajudar o professor e a instituição? Assim, já vou começar dizendo que a próxima edição de abril de Nova Escola, ela vai tratar especificamente sobre tecnologia. A gente vai trazer um apanhado de recursos que a gente analisou e, assim, um monte desses todos, WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype, quais deles seriam realmente legais, pedagogicamente, para o professor utilizar. Pela minha a edição de abril, depois eu conto um pouquinho mais. Mas pela minha vivência, assim, como eu tenho um contato direto com os professores, quando a gente publica alguma coisa, a gente também recebe um feedback de alguém falando, eu tentei, não deu certo, ou eu não faço. O que eu ouço muito ainda hoje é que há escolas que proíbem a utilização de celular, por exemplo, tablet, e tanto dos alunos quanto pelos professores em sala de aula. Então, isso acaba criando uma barreira já física de que é não possível utilizar a tecnologia ali, o básico, né, que a gente pensa, mesmo numa escola de periferia, que talvez não tenha tantos recursos tecnológicos disponíveis, né, na sala, como uma lousa digital, o celular fatalmente vai ter ali, na maioria dos alunos, eles vão estar com o celular na mão. Então, assim, o primeiro obstáculo que a gente encontra ainda é essa obstrução da escola mesmo, da gestão, e não autorizar o uso do celular. Por quê? Porque a gente acha que o aluno não vai ter discernimento, não vai saber utilizar aquele aplicativo, aquele celular, aquele dispositivo da maneira que a gente considera correto, né? Aí eu pergunto, o que é correto? Então, que o professor, eles têm, né, o que seria correto. Porque hoje, se você pensar, todos têm lá em sala de aula o celular. Todo mundo participa de rede social. Eu sei que é difícil para muitos professores que não estão, principalmente, usando as redes sociais, enxergarem isso como um recurso, mas é um puta recurso pedagógico que pode ser utilizado nas aulas, em qualquer temática, em qualquer disciplina. Então, se você tem uma calculadora no celular, não precisa nem estar na internet, muitas vezes. Você tem alguns aplicativos no próprio celular, calendário, régua, bússola. Tem alguns aplicativos que são ali, que nem são online, que você pode utilizar em várias disciplinas. Então, a primeira coisa que eu sinto, assim, da resposta dos professores é um pouco de receio de usar, de experimentar isso,
com medo de perder o controle, os alunos pirem e começam a só ficar no WhatsApp. O que pode ser que aconteça também, mas essa é a realidade deles, né? Então, é uma maneira, assim, tem que criar, que a gente sempre fala, né, de combinados com a classe. Então, faz um combinado, que todos estejam de acordo. Então, vai usar nessa disciplina, vai reservar 5 minutinhos para eles usarem livremente. Então, acho que existem maneiras de a gente, do professor, utilizar as redes sociais, a tecnologia, os celulares, os aplicativos, de uma maneira pedagógica, sem influenciar negativamente o comportamento dos alunos. Acho que tudo tem que ser combinado. E eu já ouvi muitos casos bacanas de professores que utilizaram redes sociais no contato direto com o aluno. Então, tem alguns que fazem grupos realmente, por exemplo, no Facebook, e através desse grupo que ele coloca lá as lições de casa, que ele passa orientação, coloca vídeo, então ele passa alguns recursos para o aluno estudar, faz grupos de discussão ali, então, assim, não deixa de ser também fora da sala de aula, um momento pós-aula, assim, à noite, para o aluno, para o professor se organizar. Acho que, assim, há muitos recursos, tanto para o professor, quanto para o aluno utilizar para melhorar a sua aprendizagem, a questão do ensino e aprendizagem. Hoje em dia o professor que fala assim, a tecnologia não entrou na minha sala, eu ainda não utilizo tecnologia na sala de aula. Na verdade, a questão não é essa, porque a tecnologia já está no bolso do aluno. Cada vez mais a idade diminui e a tecnologia vai chegando na sala de aula. O professor é que tem que escolher se ele vai dar voz a essa tecnologia ou não, né? Então, é mais por parte do professor e às vezes, infelizmente, da coordenação, da gestão e da direção, do que propriamente do aluno. É interessante que a gente fez uma entrevista com um professor de Nova York e a gente perguntou a mesma coisa para ele, assim, como que é lá, obviamente, a tecnologia já está bem mais avançada, o uso da tecnologia já está mais avançado do que aqui. Mas ele falou que é a mesma coisa, assim, ainda há professores que resistem, não querem, mas é como a rede social, é uma avalanche que não tem mais volta. Você pode segurar o máximo que você puder, mas um dia ela vai acabar te engolindo. E por que não a gente se apropriar dela? Como você mesmo falou, dezenas de maneiras de utilizá-la ao seu favor. Vou até dar um exemplo que eu tirei lá do Facebook da Nova Escola, que foi uma professora, o nome dela é Flávia Viana, em que uma educadora nota 10. Que comentando o texto do professor Luiz Carlos, ela falou que utiliza blog com os alunos dela do 4º ano. 4º ano nós estamos falando de menino de 9 anos. E que é um sucesso, assim, que funciona, né, que tem dado certo. Então, as ferramentas estão aí, a gente precisa mesmo utilizá-las. Você recorda de mais algum caso, como o da Flávia? A gente, assim, em língua portuguesa é muito mais comum, né, assim, lógico que você pensa em tecnologia, em redes sociais, você pensa em escrever, você pensa em letra, então você pensa muito na parte de comunicação, então você logo vai para língua portuguesa. Então, assim, muitos casos realmente são de escrita, de reescrita, de revisão, usar o Twitter para fazer textos curtos e conseguir fazer textos sintéticos, mas eu também já vi casos de utilizar o Skype, por exemplo, para conversar com pessoas de outros países, para aprender uma língua, para utilizar na aula de inglês ou de espanhol, geografia, então você pode utilizar o PC, o Google e fazer buscas, né, fazer pesquisas na internet, assim, ensinar o aluno a realmente usar o Google, né, o que ele faz todos hoje em dia é o Google, utilizar da maneira correta, saber escolher os links de confiança e tudo mais. Então, assim, existem muitos casos. Se você procurar, mesmo no Gente que Educa, a gente tem vários grupos que falam disso, e na área de planos de aula de Nova Escola também a gente tem alguns exemplos do uso da tecnologia. Um dos mais óbvios, que já existe há muito tempo, é a calculadora. Não é nem a calculadora do celular. A calculadora é um dispositivo tecnológico, que já existe há muito tempo. Na minha época de escola era super proibido, né? Não pode ser calculadora, tem que decorar tudo. Era aquela coisa. E hoje, assim, isso não tem mais porquê, né? Tá ali no dia a dia das pessoas, em qualquer aplicativo móvel, você tem uma calculadora, mas a própria calculadorazinha mesmo. Tem um plano de aula ótimo na Nova Escola que fala sobre o uso dela, de utilizar as contas, saber utilizar da maneira correta e tal. Então, existem muitos mesmo. Assim, não vou me lembrar agora de cabeça ou nomes específicos, mas assim, não faltam experiências positivas.
de usar o Evernote para escrever e guardar e sistematizar a aula. Então, sim, são muitos casos mesmo. Pois é só entrar lá no Facebook do Nova Escola ou do Gestor Escolar que você vai ver claramente um monte desses casos, né? Elaine, e já que você tocou no assunto, e com relação ao Gente que Educa, é uma plataforma que vocês lançaram, né? Conta pra gente um pouquinho o processo até o lançamento, assim, de onde surgiu a ideia? Quer dizer, você participou da concepção da ideia, você estava lá, conta pra gente de onde que veio essa ideia, que como você disse, existem muitas redes sociais, por que então criar uma a mais? É simplesmente para promover a marca da Nova Escola, da Fundação TIV? Então, o que está por detrás do Gente que Educa? Pelo contrário, assim, eu entrei na Fundação em 2013, e no começo de 2013, desde então a gente conversava um pouco sobre isso. Aí o meu gestor, que é o Rodrigo Ratier, que hoje é o editor responsável da revista Nova Escola e da parte toda da Nova Escola, ele fez alguns cursos fora do Brasil, e ele veio com a cabeça turbinada de ideias em relação a essa atuação das revistas, né, da comunicação e dos educadores na tecnologia, no meio digital. E em 2014 a gente passou o ano inteiro pensando o que fazer para levar os educadores a utilizar, né, as redes sociais, a tecnologia a seu favor. E a gente, eu até tenho aqui guardado, que a gente tem uma frase que a gente utiliza muito, que a gente acha que explica muito o porquê do Gente que Educa. Eu vou ler rapidinho. Claro, fica à vontade. Tá, rapidinho. A complexidade do trabalho escolar exige o desenvolvimento de equipes pedagógicas colaborativas. A competência coletiva é mais do que a somatória das competências individuais. É a necessidade de uma nova profissionalidade docente. Quem falou isso foi Antônio Nóvia, da Universidade de Lisboa. Isso, assim, exemplifica muito o que está acontecendo hoje em dia. Há 2 anos, quando eu entrei na Fundação e comecei a trabalhar com redes sociais, os professores, eles utilizavam ali a própria página da Nova Escola, mas era muito incipiente, assim. Não sabiam muito como se colocar, como dar opinião, não sabia utilizar muito bem as ferramentas, então a gente respondia dúvidas simples de como colocar uma foto, onde escrever, onde mandar uma mensagem inbox. E a gente vê que, assim, menos de 2 anos, super cresceu. Hoje em dia, eles são super atuantes, sabem mexer, então cada vez mais a gente vê educadores de todas as idades lá, não só os mais jovens, então a gente vê um pessoal de 40, 50 anos utilizando as redes sociais de uma maneira pessoal, então já tomando ciência dessas tecnologias que existem hoje. E aí a gente começou a verificar, entre uma das questões do jornalismo e da comunicação hoje em dia, é que a relação de produtor de conteúdo e leitor, ela mudou muito, né? Então, assim, hoje em dia, começou um pouco com os blogs, mas com as redes sociais isso explodiu, que é quem produz conteúdo hoje. São só os jornalistas? São só os meios de comunicação? Não, né? Hoje em dia, qualquer pessoa que tem uma rede social, um blog, ela pode expor a sua opinião, ela pode publicar um texto e ela vai fazer isso chegar a um grande número de pessoas. Então, assim, a primeira ideia assim, que a gente teve é que a gente, como produtor de conteúdo, a gente gostaria de ouvir mais, receber um pouco mais dos educadores, né? E não só levar daqui para lá, sabe? Assim, fazer uma via de mão dupla mesmo. Então, assim, a gente não vai deixar nunca de produzir conteúdos que a gente considera que tem uma qualidade bacana, que a gente fala com os especialistas, a gente vai entregar isso, uma maneira de ajudar na formação do professor. Mas aquilo que eles passam para nós, a gente também pode usar numa pauta, a gente pode divulgar para outros educadores. Então, a gente pode fazer que essa produção de conteúdo seja coletiva, seja colaborativa. Então, assim, o primeiro passo que a gente deu foi criar um site, alguma coisa, a gente pensou em criar alguma coisa digital, onde a gente pudesse reunir essa galera, até então nem era uma rede social, era só, vamos pensar o que a gente pode fazer. Então, o embrião, assim, do Gente que Educa, foi o lançamento em agosto do ano passado, da nova área de planos de aula da Nova Escola. Então, quando você entra na Nova Escola e você clica na área de planos de aula, que é uma das áreas mais acessadas hoje, Imagina. Você encontra lá, na época, né, agora já tem mais, mas tinha mais de 3 mil planos criados pela Nova Escola, então criados por especialistas, por nós, que a gente considera que são planos bacanas, estavam lá. O que a gente fez, e que foi super inovador, e assim, que eu me orgulho muito de ter participado desse projeto, que é, na hora que a gente criou isso dentro do Gente, colocou isso dentro de Gente que Educa,
a gente possibilitou que as pessoas não só vissem aquele conteúdo, pudessem imprimir, escolher e tal, como também eles pudessem adaptá-los da maneira que eles quisessem. Então, a gente abriu o nosso conteúdo, né, como meios de comunicação. A gente fez uma coisa muito nova, que a gente pegou o nosso conteúdo, colocou lá e falou, tá aí, agora vocês podem usar da maneira que vocês quiserem. Então, a gente criou uma ferramenta super fácil de usar, com passo a passo, com todos os campos, com dicas para você saber utilizar direitinho, que é a ferramenta de criação e ou adaptação de planos de aula. Então, quando você entra agora lá na página de Nova Escola, na área de planos de aula, que está dentro de Gente que Educa, você pode criar um plano do zero, e para isso a gente vai dar o passo a passo, então, como escolher cada etapa, como fazer a classificação do plano, como colocar o objetivo, o que colocar no conteúdo e tudo mais. Além disso, a gente também dá a opção de, você está mostrando, né? De fazer a adaptação dos planos. Então, aqueles 3.000 planos da Nova Escola, você pode achar um lá bacana e falar, poxa, que plano mais legal, só que minha turma não é de segundo, é de terceiro ano, o que eu faço? Você aperta adaptar, e aí você reedita aquele conteúdo todo em função da sua turma, dos objetivos que você quer alcançar com a sua turma. Então, às vezes tem uma estrutura legal, mas é de outra disciplina, então você pode utilizar da maneira que quiser. E com isso também, os planos novos criados por usuários, que já são mais de 1.000, eles também ficam disponíveis, se ele autorizar, para outros educadores irem lá e adaptar. Então, assim, além dos nossos, há mais 1.000 planos de aula criados por educadores que estão abertos para as pessoas interagirem com aquele conteúdo da maneira que quiserem. O nome original do criador fica sempre ali, foi um cuidado que a gente teve, mas aí aparece lá, criação de e adaptado por. E aquilo vai se tornando, né, uma sequência de adaptações e cada um também tem um lugar para salvar os seus planejamentos diários, o que é muito legal. Bem colaborativamente, né? Assim, exatamente. Que é uma das grandes características das redes sociais, é você ir construindo junto, em comunidade, um conhecimento. Então, mas, esse foi o embrião mesmo, assim. Se quiser, eu te conto. Tem bastante coisa sobre Gente que Educa para falar. Não, mas vamos falar. Foi o embrião. Porque, na verdade, o Gente que Educa, ele tem tudo a ver com as necessidades do nosso público. Todas as pessoas que estão nos assistindo ao vivo ou que vão assistir depois, porque fica gravado no YouTube, com certeza tem interesse em saber. Mas lá no Gente que Educa, você contou que isso foi o que despertou a rede social, né? A partir dos planos de aula, vocês quererem abrir. Mas o que mais que tem lá dentro, assim? Porque a partir daí, e eu que já utilizei a rede, me cadastrei até antes da gente marcar a entrevista, até antes de eu fazer parte do grupo de educadores do Google, aqui de Belo Horizonte, eu percebi que lá tem muito mais coisa, né? Tem eventos, tem... Enfim, conta pra gente, o que mais que a gente encontra lá dentro, além dos planos de aula? Então, depois dessa fase de embrião do plano de aula, a gente criou realmente, pensamos em fazer então uma rede profissional, colaborativa, de formação de professores. Então, assim, ela reúne um pouco mais do que o Facebook tem. Porque no Facebook você pode criar grupos e você pode interagir com outros professores. Mas as pessoas que estão no Gente que Educa, elas sabem que todo mundo que está ali tem interesse em educação. Então, assim, é uma maneira, a linguagem que ela vai utilizar, a maneira que ela vai se expor, é totalmente diferente. No Facebook, se você colocar alguma coisa, você pode receber uma avalanche de crítica, de gente que concorda, que discorda. A gente acredita que no Gente que Educa, por ser todo mundo par, né, tá todo mundo na mesma posição, a gente acredita realmente que as pessoas vão entender a proposta, elas vão ser mais... querer ajudar um ao outro. Então, a gente acha que ali no Gente que Educa tem uma oportunidade de falar diretamente entre os educadores. Então, falando um pouco, a gente lançou oficialmente o Gente que Educa em outubro, no Dia dos Professores, era um nosso presente para os professores e os educadores. Um super presente, disso. E é muito importante dizer que esse é um projeto aberto, né, que ele está sempre em aprimoramento. A gente fez isso até porque a gente, como está criando uma coisa nova, que não existe, né, a gente pensou em fazer um projeto aberto, que hoje é a fase beta ainda. Então, a gente vai colocando as coisas, vai colocando recursos novos, vai testando, a gente recebe o feedback, faz muito teste com o usuário, e a partir disso a gente vai aprimorando, vai deixando ele mais bonito, mais fácil de navegar, mais atraente, e criando novos produtos que podem entrar lá no Gente que Educa para utilizar. Então, hoje, o que ele tem, né? Eu vou abrir aqui, vou tentar compartilhar minha tela, para ver se vocês...
colocar aqui. E aí eu vou mostrando uma navegação mais intuitiva. Sim, mais fácil de... Vocês estão conseguindo ver? Sim, tá aqui aparecendo pra gente a tela do Gente que Educa já no seu perfil. Isso, então aqui, ó, eu sou, né, uma usuária do Gente que Educa. Então, quando você faz o seu cadastro, é um cadastro gratuito. Então, você faz seu cadastro, você ganha de presente o seu perfil pessoal. Então, quando você clica aqui no seu nome ou na rodinha aqui de configuração, você entra na sua página. O meu tá outro aqui, porque eu não sou professora, mas se é professora ou gestora, aparece aqui professor, ensino médio, matemática e tudo mais. E aí aqui tem, na sua página, todas as postagens que você fez na rede. Então aqui fica uma maneira legal de guardar também as suas ideias. Então se você postar um texto no Gente que Educa, e você quiser divulgar esse texto em qualquer outro lugar, você clica aqui, igual no Facebook, você clica na data. Você ganha uma URL, e essa URL aqui você pode divulgar, e pode divulgar o seu trabalho, o seu artigo, o seu registro. Você pode divulgar por qualquer e-mail que você quiser. Na página, a primeira página do Gente que Educa é a timeline aberta, que é bem parecido com qualquer outra rede social, principalmente com o Facebook. A diferença é que aqui a gente tem, quando você cria um post aqui, ó, publicar, você pode colocar uma imagem, um vídeo, você pode escolher publicar apenas para os seus amigos, se você já tiver feito alguns amigos, mais amigos aqui dentro do Gente que Educa, ou publicar para toda a rede. Então, se é algo mais específico de algum assunto que você não queira divulgar para toda a rede, você coloca só para os seus amigos. Mas o que a gente tem observado é que as pessoas têm divulgado para todos. A gente está no momento agora de receber muitos posts de apresentação, então as pessoas estão conhecendo, então elas estão se apresentando, e as pessoas também comentam, alguns usuários colocam projetos, atividades que eles fazem com os alunos. Então a gente aqui tem uma timeline geral, que todo mundo que publica nessa parte aberta para todos da rede vai estar aqui. Então ela tem bastante post. Independente se é amigo, está adicionado, né? Se a pessoa colocou como toda a rede, todo mundo vai ver. Se ela quiser reduzir, né, a privacidade, ela coloca só para os amigos. Isso não causa muito spam, não? Muitas pessoas colocando coisas nada a ver? Então, a gente está ainda, como é super nova, né, a rede, a gente está testando para ver o que as pessoas estão colocando e tudo mais. A primeira análise é que não, assim, as pessoas estão colocando coisas interessantes mesmo. Ou elas estão pedindo alguma ajuda, ou elas estão publicando registros de aula, o que elas têm feito, ou são reflexões mesmo da carreira, da vida. Então elas colocam assuntos que, assim, para mim como usuária, eu estou considerando bastante interessante. Legal. Aí o que a gente tem aqui de bem rico no Gente que Educa é essa seção de grupos. Então, quando você entra aqui, você tem, por ordem cronológica, aqui são no começo, em cima ficam os grupos que estão mais atualizados. Então, onde tem mais postagens novas, aparece aqui. E aqui do lado ficam os 3 últimos grupos que você participa, né, que tem atualização. Então, você consegue olhar os seus grupos aqui e participar do grupo. E você pode pesquisar também. Então, por exemplo, alfabetização. Então, você pode colocar aqui, aí automaticamente ele vai mostrar todos os grupos que tem com aquela palavra que você está buscando, com aquele termo. E o que é legal é que já tem mais de 200 grupos. Nossa. Então, assim, você pode pesquisar, e são, assim, grande maioria criados pelos usuários mesmo. Então, assim, tem alguns bem específicos, também tem alfabetização audiovisual, bebês, tem alguns bem fechados mesmo, não somente os grandes temas. E a gente deixa totalmente livre para a pessoa criar. Além dos grupos criados pelos usuários, a gente faz estimula a criação de grupos por alguns especialistas convidados por nós, que é o caso, por exemplo, desse grupo Planejamento 2015, que a gente fez no começo de janeiro até meio de fevereiro, pensando na vida do gestor ali no começo do ano, que tem que fazer o planejamento anual da escola. Sim. Então a gente convidou a Débora Hanna, que é uma super especialista, né, para fazer essa... Aí aqui já é um pouco diferente, foi mais um grupo de estudo. Então ela colocava algumas reflexões, pedia para as pessoas comentarem, e aí a gente foi trocando uma ideia, vendo as dúvidas e tudo mais, e foi super bacana, foi uma experiência bem legal, assim, que a gente pretende continuar. Qual que é, Elaine, até pergunta da Juliana, lá de Presidente Prudente, do GG de Presidente Prudente, qual que é o assunto mais procurado
O que é mais debatido dentro do Gente que Educa? Deixa eu voltar para mim aqui. Eu acho que olha eu aqui de novo. Oi? Eu acho, assim, é bem geral, porque como a gente não especifica que a rede é específica para professor ou para gestor, então para pessoas interessadas em educação, tem de tudo um pouco. Tem muitos alunos de pedagogia que estão querendo entender um pouco mais desse mercado que eles vão entrar, que a gente sabe que não é um mercado fácil. Então eles querem conhecer, querem saber como é que os professores atuam em sala de aula. E o que a gente vê mais é pedido de ajuda mesmo para o dia a dia. Então, eu tenho um aluno com síndrome de Down, e como é que eu faço para pensar num planejamento específico para ele? Eu estou começando agora com uma turma nova no ensino médio, eu era do Fundo 2, e aí eu me formei, e eu queria ajuda. Então, assim, é muito mais assim, pedidos de troca mesmo, de experiências. E entre os grupos, os que estão bombando mais são os de tecnologia, tem os de selfie, tem o de mídia digital, tem o de Facebook. Existem grupos específicos para falar sobre a tecnologia, que eu falei aquela hora que no Gente que Educa você encontra. Então eles ficam discutindo o que eles estão fazendo, tem uma de blog também, como utilizar o blog como... E assim, educação infantil, alfabetização são temas clássicos, né? Principalmente com o nosso público, a gente trabalha bastante com educação básica. Então, assim, colocou alguma coisa de educação infantil, bomba, sempre. Assim, então, tudo relacionado à educação infantil e à alfabetização são muito procurados. Entendi. Eu imagino que essa experiência, né, você, por exemplo, sempre viveu a experiência do lado de cá, de quem produzia conteúdo para a rede social. Agora você está vivendo a experiência do lado de lá, de quem tem uma rede social, tem que manter, tem que pensar com relação às melhorias, às coisas que virão, os recursos que virão. Vocês têm reuniões permanentes para analisar, você tem acesso aos números, o que as pessoas estão usando, onde elas estão clicando, o que a gente pode melhorar, você mesmo falou, né, deixar mais bonito. Vocês reúnem constantemente e conversam sobre isso? A gente tem uma equipe específica atuando no Gente que Educa. Eu faço outras coisas, mas existe a editora assistente Ana, que ela trabalha especificamente na parte de produção, desenvolvimento da rede do Gente que Educa. O nosso webmaster, Felipe, também, ele trabalha na fundação, ele cuida dos nossos sites, mas ultimamente ele está específico nisso, nesse projeto. O Vilmar, que é web designer, também está nisso, e a gente tem uma empresa chamada Just Digital, que faz o desenvolvimento tecnológico para a gente. Então, a gente acompanha diariamente. A minha equipe, especificamente editorial, sou eu, mais 2 estagiários, que é a Nina e o Pedro, que atuam o dia inteiro no Gente que Educa. Eles estão lá todos os dias, eles acompanham os nossos perfis institucionais, né, porque a gente tem perfil da equipe Gente que Educa, que é um perfil específico para divulgar o que está rolando na rede, ajudar com tutoriais, ensinar a galera a utilizar. Temos o perfil da Nova Escola, da gestão, do prêmio. Então, assim, existe uma equipe realmente dedicada a isso e todos os dias a gente pensa nele. Mas, assim, semanalmente a gente tem uma reunião e a gente vai estipulando objetivos, prazos para que as coisas aconteçam, né, e as novidades apareçam. Então, mesmo questões técnicas, simples, por exemplo, poder comentar comentário. É algo super novo que a gente acabou de colocar. Porque você entra no Facebook e você pensa, poxa, lá no Facebook eles fazem dá para fazer tanta coisa lá, por que no Gente que Educa ainda não dá para fazer tal coisa? Porque existe uma questão de desenvolvimento e eles são o Facebook, né, galera? Sim, então, assim, já tem um tempão que eles estão fazendo isso. Então, a gente também está trabalhando, correndo atrás, e, assim, aos pouquinhos a gente está incluindo novos recursos, e está deixando mais bonitinho. Então, o simples fato de colocar o link em azulzinho, a gente já fica super feliz, de deixar o post aparecendo com um pouco mais de caracteres logo de cara, ali a gente já fica também feliz. Então, a gente vai colocando pequenos ajustes que aos pouquinhos vão melhorando a usabilidade e vai facilitando o uso. O que eu posso contar, assim, de etapas, né, que rolaram, então, o primeiro foi, assim, conseguir trazer gente para o Gente que Educa, né, porque a gente abriu a rede e a gente precisava que a galera fosse para lá, então a gente fez uma campanha massiva, né, de divulgação, de chamar, explicar o que é a rede. Então, isso que eu estou fazendo hoje também ajuda bastante a explicar o que é, trazer as pessoas, irem lá conhecer, se gostarem e ficarem, ótimo, mas sim, que conheçam essa rede, que foi realmente pensada, é gratuita, né, ela foi realmente pensada para os educadores, para a formação dos educadores. Então, a primeira etapa foi trazer essa galera. A segunda etapa, assim, que a gente está achando, que a gente está conseguindo conquistar é povoar.
transformar essa rede numa rede viva. Então você entra lá hoje, você vê uma série de posts do dia de hoje. Então ela está viva, né? Então a gente fica muito feliz de entrar e ver que as pessoas estão postando. Então, você entra em grupos específicos, os grupos estão funcionando. Dos 200, não vou dizer que os 200 estejam super ativos, mas assim, está rolando um debate, eles estão trocando. E a nossa próxima tarefa é conseguir, é estimular a interação realmente desses professores. Então, além do nosso, a gente continua atuando como as marcas e como perfil Gente que Educa, a gente entra, responde, ajuda com tutoriais, a gente estimula que a pessoa entre num grupo, então a pessoa às vezes não conhece muito a rede, então ela entra lá e fala, oi, e eu queria ideia sobre educação física. A gente fala, puxa, você já viu os grupos que tem de educação física? Você já deu uma explorada nos planos de aula de educação física? Então a gente faz esse trabalho. O que a gente quer é que os próprios educadores façam essa interação, né? Que eles tomem a rede para eles e conversem. Então, assim, é o nosso próximo desafio, que é criar a interação um pouco maior entre esses educadores. Então, que eles conversem, eles troquem experiências, então que ele publique um plano de aula, divulgue lá na timeline, e alguém fala, puxa, que legal, vou adaptar, eu adaptei para minha turma, ficou assim, o que você acha? Então, a gente quer criar realmente essa interação. Então, é para esse lado que a gente está focando agora. Entendi. Toda rede social, ela tem seus desafios. Aliás, rede social, de modo geral, tem seus desafios, assim. Vindo para o lado de cá, saindo um pouquinho daí do back-end, né, dos bastidores, e vindo aqui para a produção de conteúdo. Eu já estou querendo fazer um gancho para o nosso próximo assunto, que é a edição de fevereiro de 2015 da Nova Escola. O mundo das redes sociais é muito legal, abriu espaço para muita gente, mas também ele possibilitou que os haters também falassem, né? Ele possibilitou que qualquer pessoa fale o que ela quiser o tempo todo. Isso faz parte do processo democrático de as coisas boas serem ditas. Para que as coisas boas serem ditas, a gente tem que permitir que as ruins também sejam. A nossa esperança é que as boas sejam tão boas que oprimam as ruins, né? De qualquer forma, as redes sociais elas trazem para a gente um desafio. E eu acredito que é esse desafio que espanta muita escola e muita direção. Quando eu entrei aqui nessa escola que eu trabalho hoje, no Colégio Franciscano Sagrada Família de Belo Horizonte, eu me deparei com uma situação que era a seguinte: nós temos rede social, mas não divulga muito não, porque senão vai que falam mal da nossa educação, vai que falam alguma coisa da nossa infraestrutura, e a gente não sabe muito lidar com isso. E, obviamente, todo mundo está aprendendo com isso, né? A internet está aprendendo com isso, o Facebook está aprendendo com isso. A questão onde que eu estou querendo chegar? Primeiramente, eu queria saber se o Gente que Educa já chegou nesse nível, assim, se já chegou a ter alguma coisa que bombou, algo acima da média, algo que você não esperava, tanto para coisas boas, quanto também para coisas ruins, alguma crítica mais pesada que gerou uma certa polêmica, ou algum tipo de racismo ou preconceito. Teve alguma coisa assim já no Gente que Educa? Porque se não teve, se a rede social crescer, você pode esperar que isso vai acontecer, né? Olha, a gente tem 40 mil usuários hoje, não são 40 mil super ativos, né? Então, sim, mas é muita gente. É bastante gente inscrita. E, assim, desde outubro, a gente não teve nenhum problema desse tipo, não. Assim, eu tenho que agradecer. Porque a gente, acho que isso que eu falei, né? Hoje, a Gente que Educa especificamente é um nicho, né? É um grupo de pessoas ali com experiências comuns, atuando de uma maneira parecida. E, assim, ligados bem ou mal com as marcas Nova Escola e Gestão Escolar. Então, eles mais ou menos falam a mesma língua ali e se respeitam muito. Eu não tive nenhum problema desse tipo no Gente que Educa. Mesmo os casos mais críticos, assim, que teve alguma coisa que alguém não gostou, foi muito respeitoso, isso que é muito legal. Que acho que as pessoas têm que se posicionar, se elas não gostam, se elas querem fazer uma crítica, acho que realmente esse é o lugar para elas fazerem. Gente que Educa está ali para isso. Mas mesmo as críticas foram de maneira bem positiva, elas colocaram suas opiniões sem desrespeitar o outro, o que é muito legal. Agora, no Facebook, que é o nosso principal canal de comunicação nas redes sociais, a coisa pega um pouco mais. Porque ali a gente recebe também não só educadores, são pessoas de todo lugar, de todos, escola pública, escola particular, de vários estados, classes sociais, de etapas de ensino diferentes, assim, tem um pouco de tudo, e essa miscigenação de pessoas
é muito clara ali. Então, se você coloca alguma coisa que é um pouco mais polêmica, a gente vai receber de tudo. O que eu posso dizer é que em todas as nossas redes sociais, só para falar um pouco, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, o Gente que Educa, a gente também tem comentários via Facebook no site. Tudo é analisado por nós, não analisado, essa não é uma boa palavra. A gente lê tudo, a gente acompanha o que os caras estão falando, porque é importante para a gente, pode pautar, pode dar uma ideia, a gente quer saber o que o professor pensa. Esse é um dos principais objetivos da gente estar nas redes sociais. Mas para que isso fosse possível, a gente aos poucos foi criando essa equipe que trabalha especificamente com redes sociais. Então eu tenho a Laís, por exemplo, que é uma pessoa que trabalha só com as redes sociais, no sentido de fazer as postagens que a gente pede, acompanhar todas as notificações, então ela lê tudo, ela acompanha. E nós também temos regras. Então a gente determinou regras para a utilização e para a moderação dos comentários nas nossas redes. Então as pessoas podem falar o que elas quiserem, com certeza, desde que elas respeitem o Marco Civil da Internet, elas são responsáveis por aquilo. Sim. Então a gente não admite, em hipótese alguma, mensagens com palavrão, com incitação ao ódio e à violência, com injúria, ou mesmo que façam ofensas pessoais. As pessoas que estão... A gente divulga uma reportagem, aí faz uma ofensa pessoal ao jornalista ou ao especialista da reportagem. Uma ofensa pessoal grave. Não uma crítica do tipo, não gostei, não concordo. Isso não, nunca. Mas uma ofensa pessoal, um xingamento, um menosprezo daquela pessoa, a gente modera, a gente exclui. E há também ofensas pessoais entre eles. Então, se uma pessoa vai lá, na nossa página, comenta um assunto, se posiciona, ela tem todo o direito de fazer isso. Quem é outra pessoa para ir lá e xingar, e criticar, e colocar o dedo na cara? Isso pra gente não faz sentido, porque a gente quer que realmente as nossas redes sociais sejam locais para reflexão e troca de ideias. É muito bom que as pessoas tenham ideias diferentes. A gente tem que ter esse espaço de ler a opinião da outra pessoa para poder repensar a nossa. Então, se a ofensa pessoal aos outros usuários, a gente também modera. Só nesses casos mesmo. Mas se você entrar lá, você vai ver que existem críticas fortíssimas sobre a atuação da nova escola, sobre a maneira como a gente fala de alfabetização, o que a gente entende sobre alguns assuntos, porque a gente tem alguns posicionamentos sobre políticas, sobre didáticas, né, de sala de aula. Então, assim, essas críticas nunca são excluídas, nunca são moderadas. A gente agradece, inclusive, a gente repensa, a gente lê. Dependendo se é uma crítica, alguma reportagem, a gente manda para o repórter, para o editor da reportagem, para eles darem uma olhada. A gente muitas vezes responde, dizendo o porquê das coisas. Então, assim, é totalmente livre, mas existe, né? Então, não tem como dizer que não, que é tudo mar de rosas, não é. Mas a gente fica diariamente, ali que eu falei, de final de semana eu também fico, porque para evitar que se torne um lugar de violência, de ódio, que não é isso que a gente quer. A gente quer incitar realmente a reflexão e a formação dos educadores, né, entre eles, principalmente. Pois e especificamente sobre a última edição da Nova Escola, quando você ficou sabendo, que o Romeu seria a capa da Nova Escola vestido de mulher, claro, você ficou sabendo antes de ser publicado, claro. Você pulou de alegria ou você chorou de tristeza porque ia ter que fazer plantão? Conta pra gente um pouquinho qual foi a sua reação antes, conta pra gente que história é essa, para quem tá boiando, para quem tá vendo a gente tá boiando. A Nova Escola sempre trata de educação sexual, ela fala sobre gênero, ela sempre falou, isso não é novidade. Apesar de não ser um conteúdo curricular, a gente acredita que está no PCN, né, o conteúdo procedimentais, atitudinais, falar de preconceito, falar sobre tolerância, diversidade, isso faz parte também da formação do aluno, né. A gente fala de educação moral, a gente fala bastante desses assuntos, não é uma novidade na revista. A questão da capa, especificamente, essa reportagem de capa, ela surgiu a gente teve uma reunião de pauta, eu mesmo fui uma das pessoas que falaram, não, vamos falar uma capa sobre transexualidade, sobre gênero, explicar um pouco mais, professor, o que são essas questões, porque é um mundo um pouco difícil, que as pessoas não conhecem, não entendem a diferença entre sexualidade, gênero, identidade sexual, é muito complexo. Então a gente, quando teve a ideia da pauta, ok, bacana, puxa, eu acho que vai dar pano para manga isso aí, as pessoas vão comentar. Legal, começou a produção, o repórter Wellington Soares que fez, começou a fazer, ir atrás dos casos, e a gente ali acompanhando, né? E eu lá só pensando, ai meu Deus, vai chegar uma hora que eu vou ter que divulgar.
E aí foi chegando realmente, e a gente conversou e a gente falou, não, beleza, vamos colocar esse assunto, óbvio, a gente divulga tudo que a gente faz, então vamos divulgar. E além de divulgar a capa em si, a gente achou que como era um tema muito importante, que pouco se discute, e que a gente sabia que ia ter um interesse muito grande pelo conteúdo, a gente resolveu, o Rodrigo, que é o editor, ele resolveu colocar a reportagem aberta no site. Então, a reportagem está na revista, é a reportagem de capa, mas a gente colocou pela primeira vez a reportagem aberta logo de cara. No dia do lançamento, a gente já colocou a reportagem para leitura lá no site. Entendi. Para fazer isso, as pessoas assim, não olharem só a capa, irem também ler o conteúdo para que os debates, as reflexões tivessem um porquê, né? Então, o porquê, entender o porquê do Romeu. Claro que a gente escolheu essa foto, o pessoal da arte, a Alice, que é editora de arte, junto com o Rodrigo, junto com o El, com a Mag, que é a diretora de redação, eles escolheram propositalmente essa capa, essa foto, essa frase, que é instigante, para realmente trazer as pessoas, para chamar atenção para um assunto que a gente considera importante. Então, óbvio que tem um pouco de marketing, mas não um marketing negativo do tipo, vou ganhar dinheiro, tanto que a gente abriu a reportagem. Sim. É mais assim, vamos falar disso? Vamos lá, galera, vamos com a gente. A reportagem está aqui, o que vocês acham? Então, foi assim, um processo, aos poucos a gente foi determinando o que a gente ia fazer, a gente conseguiu, com exclusividade, o kit Escola Sem Homofobia, né, o vulgo kit gay. Foi muito legal isso. Então, como ele estava parado, então a gente falou, não, por que não divulgar? Porque parece que não vai, né, realmente ser relançado. Então, vamos colocar lá para as pessoas conhecerem, baixarem. A gente fez uma materinha depois com algumas especialistas falando desse conteúdo para dizer o que a gente acha sobre ele. Então, a gente fez assim, colocou todos os insumos ali disponíveis para que os educadores pudessem ler, conhecessem os conteúdos, o assunto, as questões, e se colocassem de uma maneira mais aprofundada sobre esse debate. Né? Sim. E aí, bombou. Pois é, e aí, o que aconteceu? Assim, Então, a gente divulgou a capa no dia 11, né? E foi uma loucura. O que era bem esperado. Loucura, assim, dar bug no Facebook, travar as notificações, o que é? Reações mil? Teve muita moderação? Teve. Teve, assim, para começar, a página da reportagem no site, ela deu uma bombada bem grande, então foi um dos conteúdos mais, assim, em uma semana foi com certeza o conteúdo que teve mais sucesso no nosso site. A gente teve mais de 100, juntando a página que tinha falando sobre a Escola Sem Homofobia e a reportagem teve mais de 170 mil acessos, é um recorde assim, bem grande. Uma semana? Em menos de uma semana, assim, bombou realmente a página em si, e teve um dia que deu um bug lá, deu uma queda, a gente teve que falar com o pessoal da internet, do provedor, para dar mais banda para a gente conseguir atender esse público. Então foi bem louco, assim, essa questão do site foi bem bacana. No Facebook, o que surpreendeu, a gente sabia que seria um tema polêmico, que seria bastante visualizado, mas a gente atingiu muito mais pessoas do que a gente imaginava, de fugir um pouco do grupo que acompanha a Nova Escola. Então, há muitos pais que acompanham a Nova Escola, além de educadores, há alunos que acompanham a Nova Escola, porque a gente às vezes divulga algum conteúdo que é interessante para eles. Mas o nosso foco são os educadores, a gente fala diretamente com o educador. E quando a gente colocou essa capa, a gente recebeu contatos, curtidas, comentários de toda a sociedade, assim, de todo mundo mesmo, assim, professor, não professor, gestor, educador, aí tinha aluno, tinha pessoas que eram do movimento LGBTS, tinha pessoas que eram do movimento religiosos, a gente recebeu um pouco de tudo, de todas as idades. O que foi um pouco surpreendente, assim, a gente esperava ter um acesso, mas não tanto, assim, de cara. Até hoje, eu até marquei aqui, a gente tem, nessa capa, a gente teve mais de 4 milhões e 100 mil pessoas de acesso, assim, 4 milhões de pessoas viram essa capa. É muita gente. Então, é muita, e o nosso post, eu não estou nem contando fora, né, o que vai rolando. Então, eu até marquei aqui, nessa capa específica, foram 4 milhões de alcance, 27 mil curtidas, 2.250 comentários e 14.200 compartilhamentos. Nossa. Isso só do nosso post direto, porque depois quem compartilha também comentam lá e isso vai crescendo, né, viralizou realmente.
E aí a gente teve, sim, que fazer moderação, porque não tinha como. Você acha que boa parte da diversificação do público foi culpa do Jean Willis? Porque, para quem não sabe, o Jean Willis republicou na página dele, e a página dele tem muita gente que não tem absolutamente nada a ver com a educação, já que ele é um político e polêmico, então na página dele tem muita gente que não gosta dele, né, mas acompanha. São as ambiguidades das redes sociais. Você não gosta, mas você curte para acompanhar. Então, você acha que veio daí esse pessoal? Eu acho que de todos, assim, acompanhando a nossa página mesmo, quando a gente coloca algum assunto mais polêmico, a gente tem realmente um grupo mais conservador de professores, que eles se posicionam e colocam suas ideias, suas opiniões contra ou a favor, mas assim, às vezes esse grupo mais conservador se posiciona mais contra alguns temas sobre sexualidade, sobre o ensino da religião e na escola, alguns assuntos que às vezes têm mais sentido para eles, eles se posicionam. Nesse caso, a gente sentiu que no começo, os primeiros dias, foi realmente mais educadores e mais pessoas ligadas que curtiram a ideia, que gostaram. A gente recebeu mais mensagens positivas nesse começo. Uhum. Quando o Jean Willis ele compartilhou e comentou a página, realmente veio um pouco mais de críticas, porque as pessoas foram atrás do que ele colocou, falaram, deixa eu ver o que estão falando, sobre o que estão falando, e foram para lá. Mas até aí eu acho que foi positivo, porque os comentários, as críticas continuam, como eu falei, continuam sendo bacana ouvir o outro lado, né? Então a gente acha isso. O que vocês acham? A gente acha isso muito legal. Então a gente recebeu muitas críticas, né? Então a gente foi coletando, foi ouvindo as opiniões, e aí a gente teve que fazer a moderação em muitos casos, porque o que aconteceu muito dos dois lados, além das críticas a nós, né, aos jornalistas, à revista, chegamos a ter ameaça do tipo, sabe aqueles editores franceses? A gente recebeu ameaças mais graves. Está tudo guardado, vai para o Ministério Público, né? Então, assim, a gente recebeu. Mas fora isso, o que chateou um pouco foi quando as pessoas se posicionavam tanto contra quanto a favor, outras pessoas, elas acham que estão tão apaixonadas pelo tema, que elas se posicionam de uma maneira muito crítica, muito ferrenha, então sem respeitar muito a opinião do outro. Então, nessas horas que eu te falei sobre a moderação de ofensas pessoais a outros usuários, a gente teve que intervir. Então, se a pessoa falava, puxa, que legal, aí o outro falava, nossa, como você é idiota, que absurdo, seu otário, se fosse seu filho, isso, não sei o que lá. Essas ofensas a gente tirou. E teve também um outro lado, apesar aquelas pessoas que concordaram com a reportagem, que entenderam o porquê da reportagem, e elas, acho que também, assim como eu, que gostam dessa temática, entendem a importância dessa temática, de se falar sobre isso, mas elas se posicionaram de uma maneira muito agressiva. Então, se alguém falava, por exemplo, eu não gosto, eu acho que é uma questão, educação moral é algo que tem que ser tratado pela família, eu acho que é uma questão que tem religião, eu tenho uma religião, eu gostaria que meus filhos fossem educados com base nessa religião, que é um direito das pessoas terem essa opinião, certo? Essas pessoas que eram a favor da questão de discutir a questão de gênero, elas caíram matando de uma maneira muito agressiva. Então, a gente teve que, poxa, galera, de novo, a gente está aqui colocando as regras para comentários nas redes sociais, a gente vai apagar, não pode. E as pessoas comentavam, você está apagando porque eu estou criticando. Não estamos apagando porque eu estou criticando, não estamos apagando por nada. É só não falar palavrão e não insultar o outro, vai continuar lá. Então, a gente teve que agir nesse momento, porque aí foi uma questão mais grave e aí não tinha como não interferir. Poxa vida, hein? É de tirar o fôlego, assim, muita coisa. A gente já está caminhando para o nosso fim, Elaine, e de antemão já te agradeço. Para a gente ir finalizando, diante de tudo isso, você que vive os dois lados da moeda, o lado de quem produz e o lado de quem tem uma rede social, qual que seria o seu conselho para os pais, para os educadores e para os gestores com relação ao uso das redes sociais? Tanto conselhos para utilização, quanto conselhos de segurança, que a gente sabe que também é um problema. Eu acho que para os pais, especificamente, não tem como fugir, né? Você vê, por mais que tenha algumas redes que tenham um limite de 13 anos, e, assim, eles estão lá, eles usam, então tem Snapchat, tem o WhatsApp, eles estão usando esses aplicativos, essas redes sociais. Eu acho que assim, não adianta você fingir que não existe, proibir. Ainda mais jovem, adolescente, né? Eles vão usar. Por mais proibido, vai ser ainda mais gostoso, eles vão querer usar. Então, assim, o melhor a fazer é realmente conversar, ler sobre isso,
ouvir a opinião de outros pais, conversar com os educadores da escola, saber como lidar com essas situações. Então a gente recebe muito, a gente já falou muito na revista, a gente recebe também casos de, por exemplo, divulgação de fotos de meninas seminuas, dos meninos em ato sexual. Isso acontece, isso existe. Então, assim, vou brigar, vou bater. Não, você vai conversar. Então, você vai explicar o porquê, por que não é legal, o que acontece, o que é a internet. Porque para eles é uma coisa que sempre existiu. Então, para eles está tudo ali muito simples. Então, eles não sabem, às vezes, a repercussão que aquilo vai tomar, né? Então, assim, é legal que os pais conversem com seus filhos, não tenham medo, não tenham receio de falar sobre os assuntos. Então, assim, mesmo a questão de gênero, sexualidade, leia a sua reportagem, entenda o que é, porque pode ser que um amiguinho da escola deles tenha alguma questão ali envolvida que ele não está sabendo, está fazendo bullying com esse amiguinho, então, não, sabe, assim, as questões têm que ser conversadas, a gente não pode ter medo de conversar com as crianças de todas as idades, sabe, sobre as questões. Existem maneiras de conversar com cada uma delas. A gente tem bastante coisa na Nova Escola explicando sobre isso, então, de qualquer maneira, eu acho que tem que utilizar, tem que incentivar, inclusive, o uso, mas um uso bacana, responsável, saber o que você está falando, sem ofender os outros, explicar mesmo, acompanhar. Os mais novos, óbvio, acompanha, é perigoso, a gente sabe que existe casos de pedofilia, a gente sabe que as pessoas entram em conversas com pessoas mais velhas, mal intencionadas. Então, assim, tem que ficar ali policiando 24 horas, seu chato? Talvez não, mas ficar de olho, entrar de vez em quando, navegar junto com seus filhos é muito legal. Eu acho que isso vai ser... Você vai se tornar ainda mais um amigo do seu filho, vai te aproximar ainda mais daquela pessoa, né, da criança. Com relação aos pais dos gestores, os professores de gestores, foi aquilo que eu estava falando no começo, né? Repensar um pouco nas regras da escola. A gente estava agora no planejamento, né, numa época de planejamento. Vocês olharam o PPP da escola, né, o Projeto Político Pedagógico, vocês deram uma olhada nas regras, nas normas que a escola tem. Vale repensar, assim, porque eu sei que é difícil, a gente tem pouquíssimo tempo no começo do ano para repensar, mas isso é muito importante. O mundo está sempre em movimento, as coisas estão sempre mudando. Então, assim, o que acontece muito com relação ao PPP, pegar do ano passado, copiar e colar, mudar uma coisa ali. Não, repense. Então, essa questão do uso da tecnologia em sala de aula, vamos repensar, vamos pensar se realmente não vale a pena, vamos conversar com os professores nas HTPCs, de como eles podem usar isso pedagogicamente nas aulas, trazer exemplos bacanas, discutir mesmo isso, procurar a opinião de especialistas, falar com os professores que tiveram essas experiências. No Gente que Educa tem um monte de gente falando sobre isso, então vale a pena dar uma entrada lá. Então, assim, não tem muito segredo, assim, é desmistificar, não ter medo, né, e encarar isso como o que é hoje o dia a dia, tá aí na mão de todo mundo. Minha mãe, meus pais, têm quase 70 anos, eles super utilizam, todo dia eles mandam mensagem no WhatsApp, mensagem de voz. Então, assim, é incrível, assim, qualquer idade mesmo. Você vê criancinhas, bebês, batendo o dedinho na tela da televisão, achando que é touch. Porque é o que está acontecendo hoje, está ali na mão deles. Então, não ter medo e tentar transformar a utilização de uma maneira pedagógica, explicar sobre as responsabilidades e aproveitar ao máximo o que a tecnologia oferece. Excelente, poxa vida. Elaine, te agradeço em nome do GEG, de todo o Brasil, sua participação, obrigado. Sem dúvida nenhuma, foi muito produtivo. Nossa entrevista vai ficar gravada. As pessoas vão poder consultá-las aí para sempre, porque o que entra na internet fica aqui para sempre. Tomar cuidado que eu falo muito. Não, foi excelente, pode ficar tranquila. Eu te agradecer muito pela gentileza de ter aceitado. Esteja convidada a voltar, viu? Tem muita coisa que a gente não perguntou, tem muito assunto ainda para ser conversado. Fique à vontade, conte conosco. Eu já estou lá dentro do Gente que Educa, já sigo a Nova Escola há muito tempo, já compartilho nas redes sociais e convido a todos que façam o mesmo. Assim. Obrigado mesmo. Você quer fazer alguma consideração final? Então, eu quero deixar claro que a gente tem esses canais de comunicação, né, a Fundação tem o site, você pode, lá no site Nova Escola, no site Gestão Escolar, tem os canais de comunicação, a gente tem as redes sociais, no Gente que Educa, a gente tem um perfil chamado Equipe Gente que Educa, e tem o meu próprio perfil, Elaine Iório, eu atendo as pessoas por lá, as pessoas me perguntam, tiram dúvida, o que eu posso ajudar, eu faço. Então a gente está assim, super à disposição por e-mail, a gente responde tudo mesmo. Assim.
a gente ajuda em todos os casos que for possível. A gente recebe perguntas de aluno, a gente tenta responder, então a gente está sempre super disponível, a gente tem uma equipe para isso, e que eu me orgulho muito, assim, de falar que nós respondemos tudo. Nós temos, assim, esse comprometimento de falar com os educadores, com o nosso público, e a gente conversa com eles e responde tudo mesmo. Então, pintou uma dúvida, não está sabendo usar, não sabe o que fazer, tem uma sugestão de pauta, fale conosco que a gente vai atender e a gente adora ouvir vocês. Assim, venham sempre. E vem pra gente que educa. Excelente. Obrigadão, Elaine. Um abraço para todo mundo, um abraço para todas as pessoas, Arlete, Juliana, Júlio e tanta gente que está aí acompanhando a gente ao vivo nesse Brasilzão todo. A gente volta, o próximo evento do GEG Belo Horizonte é dia 3 de março, falando um pouquinho sobre... Falando um pouquinho sobre ensino de programação nas escolas, uma tendência mundial que tem acontecido. E fiquem ligados, mês de abril, Rede Escola, o tema é tecnologia na educação, tema que nos interessa 100%. Obrigadão, pessoal, um grande abraço, até mais.